Hoje vamos falar de dois temas locais e de um tema nacional. Vamos falar da questão da substituição da Presidente da Câmara de Setúbal e das dúvidas que se geraram, nomeadamente levantadas aqui nesta página do Substack, das dúvidas que se geraram sobre o despacho de substituição do Presidente por ter-se suspendido o mandato de substituição pela Vice-Presidente. Depois houve pedidos subsequentes de pareceres a escritórios de advogados que trabalham para a Câmara e também um pedido à CCDR de Lisboa e Val do Tejo, pedidos, pareceres que são contraditórios entre si. A CCDR diz que deve ser o número 2 da lista a substituir, porque há uma suspensão de mandato. Os escritórios de advogados que trabalham para a Câmara dizem que pode ser a Vice-Presidente. Miguel, como é que tens olhado para esta questão? Há aqui um descuido da parte do Executivo Municipal? Boa noite. Primeiro, eu acho que o que é mais preocupante aqui não é tanto quem fica, quem não fica. Eu creio que isso, a legalidade terá de ser avaliada e a Câmara Municipal terá de agir em conformidade. Portanto, de facto, do ponto de vista da democracia, tudo indicaria que fosse o segundo da lista, mas eu creio que isso não é tão relevante quem fica, mas sim o grau de previsibilidade que havia neste processo, não é? Portanto, já se sabia que havia problemas de saúde que poderiam provocar substituições, e aquilo que pode estar aqui em causa é o PSD e as forças que queriam tirar a CDU do poder poderem ter utilizado Maria das Dores como, agora até está na moda a Odisseia, o seu cavalinho de Troia, não é? O seu cavalo de Troia, que, cativando o voto dos setubalenses pelo seu passado, na verdade trazia um exército do PSD escondido lá dentro. Do PSD e de outras forças que vêem na cidade um negócio e um parque de diversões ainda com muito por explorar. Pronto, quem se prestou a isso ou não se prestou a isso, ainda o futuro dirá. Mas esse tipo de jogadas, na verdade, é que me preocupa. Não tanto se é Maria do Carmo Tiago, se é o segundo da lista, o vereador Maia. Na verdade, eles farão parte do mesmo projeto, terão os mesmos objetivos, mas sim o golpe que está em curso, utilizando uma determinada figura com um único objetivo, que era retirar a CDU do poder e agora disponibilizar a cidade e os seus territórios para a voragem dos privados do urbanismo, do negócio, enfim, do turismo desenfreado. Miguel, havendo aqui uma substituição prolongada, isso tudo indica que será pelo número 2, uma vez que há um parecer da CCDR-LVT da semana passada, já havia um parecer dessa mesma CCDR já com 2 ou 3 anos, há um parecer no mesmo sentido da CCDR Norte, há um parecer no mesmo sentido da CCDR Alentejo, e há também, segundo queria saber, um entendimento da DGAL, da Direção-Geral das Autarquias Locais, que terá que ser o número 2 na leitura que fazem da lei, porque, insisto, se trata de uma suspensão e não de um impedimento temporário. Mas a questão que queria colocar era, havendo vamos esperar que assim seja, uma suspensão prolongada, uma suspensão muito prolongada no tempo, aliás, a suspensão não pode ser, de acordo com a lei, mais do que 365 dias, ao fim dos 365 dias, assume-se que há uma renúncia ao mandato. Mas, havendo uma suspensão muito prolongada, não há um problema de legitimidade política que se coloca no exercício do poder pelo Setúbal de volta, uma vez que os setubalenses, que deram legitimamente a vitória a Maria das Dores, foi a Maria das Dores que votaram. Era o nome de Maria das Dores que estava no boletim de voto. Não há um problema de legitimidade? Bem, à parte, em primeiro lugar, eu acho que o ideal seria a senhora Presidente eleita recuperar e tudo correr bem. Até do Todos desejamos isso. Exato, pronto. Isto para ficar claro, para que não haja... e depois, sobre as questões de legitimidade ou de legalidade. Eu creio que a legalidade,
enfim, será interpretada da forma correta por todos os emissores dos pareceres. Agora, é claro que nestas últimas eleições o voto foi muito personalizado. Aliás, o movimento chamava-se Dores Meira Setúbal de Volta, não é? Não era apenas um movimento independente, não era... O PSD entrou escondido, mas o nome era Dores Meira, essa era o PSD não entrou escondido, peço desculpa pela correção. Entrou descaradamente, mas não pôs lá o nome, não é? Portanto, do ponto de vista da legitimidade, poderá ser colocado em causa, mas eu creio que aqui deve prevalecer a legalidade, e se a lei prevê a entrada em funções de um novo presidente, então que de acordo com a lei se faça. A legitimidade deve ser contestada nas políticas e por quem depois as protagoniza, isso caberá aos cidadãos, caberá à Assembleia Municipal, caberá a toda a oposição e caberá também ao movimento, e em último caso serão sempre os cidadãos a pronunciar-se novamente nas próximas eleições. Portanto, é cedo ainda então para falarmos desta questão, será um pouco extemporâneo ainda, é preciso esperar para ver. Sim, eu acho que no essencial o projeto é o mesmo, poderá haver aqui um golpe de legitimidade por causa da troca de protagonistas, mas essa é uma legitimidade que eu deixo para o campo político, para o campo do exercício dos nossos direitos democráticos e não para o campo da legalidade. Muito bem. Há um problema também associado a este, que é a questão de quem substitui, não é quem substitui Maria das Dores, mas é quem na lista do Setúbal de Volta entra para substituir a vaga que fica criada. Neste momento, portanto, o Setúbal de Volta elegeu 4 vereadores, o PS outros 4, a CDU 1 e o Chega 2, o que prefaz o total de 11. Neste momento, quem substitui, quem entrou como vereador, é o nome da lista do Setúbal de Volta. Lá mesmo no fundo da lista, portanto, atrás desse elemento há mais 2, que eu digo já quem são, é o Toy e falta-me agora o outro nome, mas um deles é o Toy, o António Ferrão, mas antes disso há outros 3 elementos que pura e simplesmente não entram, que é um dos elementos que foi nomeado diretor do Departamento de Educação da Câmara, Carlos Cunha, creio que é o nome, um outro elemento que é funcionário da Câmara e que é a Alexandra Manata, e também uma Rita Tavares da Silva, que aparentemente já terá, não tenho confirmação disto, renunciado ao mandato, e ainda, creio que são estes, a Rita Tavares da Silva, Carlos Cunha, Alexandra Manata, ou seja, estamos num nulo. Isto revela o quê da lista que foi constituída por Maria das Dores? Pois, olha, é outra vez uma questão de democracia e do funcionamento. Não diria que haja questões legais a serem levantadas, mas isso demonstra bem como foi montado este projeto e a sua congruência, ou a falta de congruência, não é? E o grau de compromisso que foi assumido por aquelas pessoas. Portanto, de certa forma também demonstra uma falta de visão e de equipa, não é? Porque se apresentas uma equipa para ganhar uma autarquia e o teu 5º candidato não consegue entrar, quando para ter maioria... Nem o 6º, nem o 7º, nem o 8º. Pronto, eu falei do 5º porque é o que está mais acima, mas portanto, não consegue entrar o 5º, portanto nem o 6º, nem o 7º, nem o 8º. Isso eu creio que demonstra que, enfim, os interesses que presidiram à fabricação dessa lista não foram os da cidade, terão sido outros, e a lista não tem a coesão necessária para uma direção e uma gestão da cidade como aquela que se exige neste momento, e isso também se está a traduzir, essa incapacidade de gerir uma lista está-se a traduzir na tremenda incapacidade de gerir a cidade. E isso é que é preocupante. Sim, diz. Não, e acho que isso é que é preocupante, portanto, os efeitos que tudo isto tem na cidade, não é? Portanto, se as pessoas que se comprometeram com o 5º lugar, mesmo tendo ganho, não estão disponíveis, do 6º, do 7º, do 8º não estão disponíveis, isso depois traduz-se numa falta de capacidade de gerir, e é isso é que é preocupante para nós, não é? Era exatamente isso que eu queria falar a seguir. Tem-se notado nos últimos tempos um crescimento dos protestos, em particular nas redes sociais, que é o barómetro que nós temos para aferir estas coisas, com as questões da limpeza da cidade ou falta dela.
Se é verdade que nos mandatos, no mandato anterior da CDU havia problemas, não eram evidentes, havia problemas, parece que hoje os problemas aumentaram exponencialmente. Concordas com esta perspectiva? Epá, eu acho que os problemas que se fizeram sentir durante o mandato da CDU, aliás, tanto quanto me lembro, e assim os mais sentidos, até eram mais no crescimento das ervas e na capacidade de as cortar, do que propriamente na limpeza e higiene da cidade. Não digo que não houvesse problemas na higiene de da cidade, enfim, não é possível a cidade estar sempre num brinco, não é? Eu creio que a autarquia fazia um bom trabalho nessa parte. Houve, de facto, no último ano e pouco de mandato, em algumas freguesias, algum problema com o crescimento das ervas. E isso saltou para as redes sociais com grande impacto. E, aliás, os protagonistas do PS e da lista da Maria das Dores cavalgaram essas ervas, digamos assim, durante longo tempo, longos meses, mostrando-as como a evidência do falhanço da CDU. A CDU, na altura, deu explicações. Não havia jardineiros, houve alguma falta de alguns produtos, não havia capacidade de colocar novos jardineiros por força da legislação, nem havia candidatos sequer, acho que havia mesmo falta de pessoas com essas capacidades, e não havia também, e houve também nesse ano uma sucessão de meses de chuva e calor que fizeram com que em alguns meses mais atípicos houvesse muitas ervas, mas esses problemas que foram indicados por esses candidatos como a prova de incapacidade e de incompetência da CDU estão todos pior, quer nas ervas, quer em tudo o resto. Nós hoje temos em muitos sítios da cidade, até na zona nobre da cidade, que é o menino desta presidente e deste executivo, dizem que é, não é? Até nessa zona, que a Câmara chamou a si mesma, creio, que acho que não está na descentralização de competências. Sim, deixou de estar na dependência da União de Freguesias de Setúbal. Exato. O que também daria uma boa análise, mas não é para agora. Pois, demoraria mais tempo. Epá, a Câmara chamou a si, portanto, retirou à União de Freguesias a limpeza da zona do centro, portanto, dos bairros da Baixa e creio que do Tronho e da Fonte Nova, ou pelo menos até ali a alguma parte da Baixa, e até esses que a Câmara chamou a si mesma estão piores. Portanto, a Câmara quer dar a entender que aquela é a zona nobre e que a Câmara tratará diretamente, nem descentraliza, e afinal de contas, nem as que estão descentralizadas na União de Freguesias, nem as que estão descentralizadas para as outras freguesias, nem as que a Câmara gera diretamente e limpa e assegura a remoção das ervas, nenhuma dessas está bem. Aliás, nós passeamos pela cidade e vemos, mas não é só na limpeza e no crescimento das ervas, é nos arranjos dos passeios, é na reposição de material danificado. O que eu vi esta semana, curiosamente, foi uma equipa de 2 pessoas a percorrer as várias sinaléticas da cidade, portanto, aquelas indicações com a Baixa, o Bonfim, as praias. As placas toponímicas, não, de direção, sim. Não é o nome das ruas, mas são aquelas indicações de direção. A trocar a parte de cima, que é um pequeno retângulo, que tinha o anterior logótipo da Câmara. O anterior logótipo, que era aquele com um peixinho, creio, a saltar, e a substituí-lo por este novo logótipo. Portanto, esta é a preocupação, e pintar a praça, não é? Pintar o Mercado do Livramento. Mas nas coisas do dia-a-dia, com que nos cruzamos no dia-a-dia, que não são só de imagem, há uma profunda degradação. E eu acho que isso é visível para todos. E não apenas na fatura da água. Há uma degradação evidente. Há um rumor não confirmado, como todos os rumores, de que a Câmara se prepararia para entregar a higiene urbana do centro da cidade a uma empresa privada. Seria uma boa solução? Eu recordo que essa solução chegou a ser utilizada no passado. Deu mal. Os resultados foram negativos.
Depois, por força das circunstâncias, mesmo durante o tempo da CDU, creio que foi chamada uma empresa como extra, portanto, a acrescentar ao trabalho da Câmara. Não foi bem uma privatização, a Câmara não tinha meios suficientes, acabou por contratar uma empresa para fazer um extra. Também o resultado não foi excepcional e, portanto, eu creio que isso é mais um pretexto para negócio e, na verdade, mesmo que se traduza numa melhoria, a verdade é que essa melhoria poderia ser feita com os recursos públicos se eles fossem bem geridos. Veremos o que acontece e veremos também às mãos de quem é que, se tal acontecer, veremos também às mãos de quem é que vai parar esse serviço. Veremos. Falemos agora de uma questão nacional que ocupou uma boa parte da atualidade nacional na semana passada, a questão dos exames. Está fechado o problema? O ministro ainda vai ter mais explicações para dar? Parece que sim. Vai-se aguentar? Eu creio que aqui não está tanto em causa aguentar o ministro X ou o ministro Y, mas sim assegurar que este governo saia de funções o mais rapidamente possível, porque em todas as áreas de intervenção há um desastre, e é um desastre planificado, portanto isto não é uma incompetência, isto é um projeto. Este projeto de degradar os serviços públicos, seja na educação, na saúde, na cultura, é um projeto mesmo que os seus impactos não sejam, ou seja, mesmo que as formas como ele se manifesta não sejam inteiramente decididas pelo governo e haja aqui uma perninha de incompetência, a verdade é que este é o projeto deles, não é? Portanto, privatizar serviços, relembro que o ministro reduziu os serviços do Ministério da Educação, reduziu o dispositivo ligado aos exames e não só aos exames, e que falta muita gente nas escolas, não é? Portanto, ao longo dos anos as escolas têm vindo a ser depauperadas em todas as dimensões e querem recursos técnicos, querem recursos materiais, querem recursos humanos. E isto é um resultado disso, a juntar-se, claro, à opção de contratação de empresas para fazer aquilo que deveria ter sido o Estado a fazer. Além disso, esta fúria pela digitalização, como se a digitalização por si só representasse modernização e progresso, acabou por se traduzir no caos que nós vimos, não é? Portanto, não houve um processo implementado com a tranquilidade necessária, com a gradualidade necessária, o gradualismo necessário, com as auscultações necessárias, nada disso foi feito. Portanto, avançou-se todo o gás para uma solução que dava dinheiro a umas empresas, e os prejuízos estão à vista. Nem falo apenas de terem sido chamados professores de baixa, professores falecidos, não falo apenas para esses erros nas convocatórias dos professores que iam corrigir os exames, mas todo o processo. Há erros aqui, daqueles que eu vi, que se devem ao próprio sistema e à forma como foi montado e não a erros na convocatória dos professores, não é? Como aquele caso de uma versão de um estudante que foi corrigido de acordo com a versão 2 e ele tinha a versão 1 e, portanto, teve negativa, quando na verdade ia ter uma grande nota. Agora, aqui os problemas essenciais são aqueles que afetam os alunos, não é? E os alunos que se candidatam ao ensino superior, a angústia que criou nos pais e sobretudo nos alunos, que trabalharam muito para se poderem candidatar ao ensino superior. Voltando à tua primeira questão, será que está resolvido? Esse dano é impossível de sanar, não é? Portanto, o stress, a angústia, a ansiedade, que esta malta já está sujeita, estes miúdos estão sujeitos ao longo de 2 anos, aqueles que fazem o exame no 11º, ao longo de 3, aqueles que fazem no 12º, o esforço que fazem, o esforço intelectual e financeiro, porque muitas vezes os pais despendem de recursos muito importantes na sua vida para preparar os miúdos para isto. E chegar aqui e ainda ter o desplante de dizer que não deviam ter tirado férias para esta altura, porque isto é sempre um problema, um processo que decorre há mais de 30 anos sem nenhum problema, e agora solucionar isto com o adiamento das aulas a começar no secundário. Portanto, isto é um desastre que eu diria que só se resolve com a mudança de política e com o reforço da escola pública, em vez de estar nas mãos daqueles que a querem destruir, ir para as mãos daqueles que precisam dela e que querem que ela seja cada vez melhor. Bem, a conversa já vai longa, vamos terminar com um tema que eu sinceramente não sei se é para rir, se é para chorar, é uma dúvida que tenho.
Umas vezes tenho vontade de rir, outras vezes quase que tenho vontade de chorar. O assalto ao gabinete do André Ventura no Parlamento. Tu foste deputado mais de uma década. Conheces bem aqueles corredores, conheces bem aquelas portas, mas para além disso, parece-te credível este assalto? Opa, muito honestamente, não me parece nada credível. As investigações depois dirão, muito provavelmente quem perpetrou o assalto, encenado ou não, saberá da dificuldade agora de recriar a realidade, porque aquele corredor não tem videovigilância, mas parece muito pouco credível por todos os contornos. Em primeiro lugar, por causa da forma como funciona a segurança no Parlamento, pelas forças que estão envolvidas, a PSP, a GNR, pelas rondas noturnas que fazem, portanto parece muito pouco provável. Em segundo lugar, pelas pessoas que estão no Parlamento, pelo facto de serem conhecidas, de se saber todos os funcionários que podem entrar no Parlamento, da segurança ter condições de saber quem estava no edifício a cada momento. A Assembleia está dividida em 2 edifícios, o edifício novo e o edifício velho, mas partilham as portas e a segurança e, portanto, quem entra num está automaticamente recenseado também no outro. E depois todo aquele aparato, repara, quem é que hoje entra num gabinete e revira um gabinete à procura de papéis? Quer dizer, mesmo que houvesse alguém que quisesse roubar a tal pen, uma tal pen que ninguém sabe se existe, ia revirar um gabinete inteiro, deitar molduras ao chão, sabendo que a polícia estava sistematicamente a fazer rondas noturnas. Portanto, aquilo é uma palhaçada, e qualquer uma das opções aqui é uma palhaçada, porque se alguém fez isso, expôs a um crime ridículo. Se foi o Chega, expôs a um crime ainda mais ridículo. Mas eu acho que isto é mais um refluxo, mais uma arruda das malas, mais um golpe para dominar a comunicação social. Há quem diga que foi o gato António. Pois, tenho ter ido lá. Pronto, todo aquele aparato, um deputado do Chega que está no edifício àquela hora, a porta que ficou aberta toda a noite. Enfim, eu acho que é mais uma encenação. O que é certo é que o André Ventura e o Chega conseguem estar sempre no centro das notícias. Essa é que é a questão. E é preciso avaliar isto, não é? Ainda há dias saiu aí um estudo que dizia o número de horas que cada dirigente político esteve nas notícias. E era esmagador, era esmagador. Aliás, eu creio que até há dirigentes partidários com assento parlamentar que nem sequer apareciam nesse estudo. É esmagador, portanto, isto são estratégias cada vez mais infantis, digo eu, mais infantis, de captar a atenção dos públicos, e obscenas, a confirmar-se naturalmente que foi uma encenação, porque Paulo, não tem sido. Paulo, independentemente de ter sido uma encenação ou não, por exemplo, nós não sabemos se o André Ventura teve um refluxo ou se fingiu qualquer coisa e os médicos, não sabendo o que era, disseram que aquilo eram sintomas de um refluxo. A gente não sabe. A gente só sabe que ele não tinha sintomas de nada grave. Mas tu não vais ao médico e há um teste que tu fazes para ver se tiveste um refluxo, não é? Mesmo que aquilo tenha sido uma encenação, há aqui uma culpa que não é só do André Ventura. Porque aqueles que se prestam a pôr motas e carros atrás da ambulância do André Ventura... Em direto. Para perseguir em direto o André Ventura, para ver onde é que ele ia ficar no hospital... e aqueles que fazem notícias com o TikTok do André Ventura entubado, e aqueles que promovem o André Ventura fazem parte desta fantochada. Portanto, o André Ventura é aqui um protagonista, sem dúvida, mas tem atores secundários de grande relevo, realizadores, produção, e muitos deles estão nas redações dos jornais, das televisões, das rádios, que validam todos estes comportamentos. E sistematicamente... Ele hoje dizia que este assalto era o grau zero da democracia. Eu creio que ele está enganado, porque o grau zero da democracia já foi atingido por ele já há bastante tempo. Só alguém duvidar que isto possa ser uma encenação demonstra bem o grau a que eles já conduziram à Assembleia da República, não é? Porque se houvesse seriedade, urbanidade,
na Assembleia da República, ninguém pensaria que um partido ensaiaria uma coisa destas. Mas o simples facto de a gente estar a duvidar já diz muito da bandalheira em que eles transformaram a democracia. Eu relembro que o Jerónimo de Sousa chegou a ter uma doença enquanto era secretário-geral do PCP, estava no Parlamento, e ninguém andou atrás do Jerónimo enquanto ele Ainda era... bem. E ainda bem, claro, também isso não é notícia, quer dizer... mas, portanto, isto demonstra a diferença de tratamento, não é? O tipo de mediatismo, não apenas o número de notícias, mas também o tipo de mediatismo que lhe dão, faz com que haja muitos cúmplices na destruição da democracia portuguesa, ou na tentativa de destruição da democracia portuguesa. Muito bem, Miguel, já vamos com a conversa longa. Voltaremos daqui a uma semana, se tudo se proporcionar nesse sentido, dado este tempo de férias e quente, para mais temas setubalenses e nacionais. E vamos ver se voltamos a falar do assalto ao gabinete do André Ventura e se de facto a Judiciária ainda não vai descobrir ainda que foi mesmo o Gato António. Obrigado, Miguel, e até para a semana. Obrigado, até para a semana.